Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kripa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhayati Girim Yat Kripatamahang Vande Paramananda Madhavam Brindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakashanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramadaksha Jagod Varuna Dheyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tirthas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charuna Ravinda Yat Pada Pallavanakachanda Manichataya Vispurajita Kamapikavadu Shvadarshi Purunanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Maikada Kipam Karusi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujo kanaka badat Sankirtanoi kapitaro kamala yataksha Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibharupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupe Nasada Naranam Ganga Tarangaramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tvam Bhagam Narayano Priyamanango Madapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vāgīsa Jusva Vadane Lakshmir Jasya Cha Vakshasi Jasyaste Hide Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
सौंदर्य काम कोटि सकल जन समल्लादन चंद कोटिर वात्सल्य मातृ कोटिर त्रिदश पीठ पीनाम कोटिर औदार्य सारे गांभीर्य अम्बदि कोटिर मधुरी मोनि सुधाक्षीर माधिक स गौरदेव स जियात प्रणय रस पदे दर्शिताश्चर्यपति सौंदर्य काम कटिहि सकल जन समाह्लादन चंद कोटिर वात्सल्य मातृ कोटिर त्रिदश पीठ पीनम कोटिर औदार्य सारे गांभीर्य अम्बदि कोटिर मधुरी मोनि सुधा क्षीर माधिक कोटिर स गौरदेव स जियात प्रणय रस पदे दर्शिताश्चर्यपति Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru, disse que na história da civilização, na história da humanidade, uma misericórdia tão absoluta e magnânima, um presente como este, é incomparável e inimaginável. Ninguém pode nem em sonho conceber o tamanho da misericórdia que se manifesta para nós através da presença da misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. Gauranga Mahaprabhu não é um avatara. Ele é um avatari. Ele é Swayam Rup Bhagavan. Ele é a forma original do Absoluto Senhor Supremo. Todos os avataras vêm de Gauranga. E agora este Gauranga pessoalmente vem para distribuir o prema, o amor puro por Deus mais absoluto. Nem o Senhor Brahma, nem o Senhor Shiva, nem o Senhor Indra possuem este presente. E eles estão sempre chorando e implorando, por favor, por favor. Existe uma canção de Srila Rupa Goswami Pada que Maharaj Shamdas Babaji Maharaj mencionou no Harikatha em Hindi. Krishna Deva Bhavantam Vande. Krishna Deva Bhavantam Vande, Hari Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande. Rupa Goswami Pada escreveu este belíssimo Kirtana. Se você canta esta canção, seu coração pode quebrar. Mas nós estamos absortos em Maya. E tudo ao nosso redor está contra nós, nós não conseguimos fazer bhajana, esse é o nosso problema. E Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj muito frequentemente costumava dizer que em Kalikal, no tempo de Kali Maharaj, em Kali Yuga, é muito difícil encontrar um verdadeiro guru, um verdadeiro sábio que pode dar seu coração para você. Um sadhu que não mantém nada para si, que deseja o bem de todos. Este tipo de sábio é muito raro. Guru Pada Padma muito frequentemente cantava esta canção. Jagadananda Pandita escreve no Prema Vivarta que é muito raro no presente em Kalikal conhecer um verdadeiro sadhu. É por isso que Gauranga Mahaprabhu pessoalmente vem na forma de um sadguru, para nos dar aberta misericórdia a todos. E essa manifestação é tão rara que é quase impossível explicar quanto. Então, na época de Gauranga Mahaprabhu, ele estava pronto para distribuir esta misericórdia sem nenhum custo, sem nenhum esforço para ninguém.
O que ele distribuiu era extremamente raro. Até aqueles que viram Mahaprabhu de longe cantando os santos nomes, aqueles que o observavam de longa distância, eles começavam a chorar por observá-lo de longe, somente por vê-lo passar. É algo raro. Nós não podemos esperar esse mesmo grau de misericórdia no nível em que estamos. E é por isso que Prabodhananda Sarasvati Pada escreve: Sadhana bhajana sakala bhajana hinopi, sem necessidade de nenhum tipo de esforço. Todas as bênçãos você podia receber. Então, se minha mente estiver lá, repousando em Gauranga, toda ilusão se vai. Se eu sentir atração aos pés de lótus de Gauranga, se eu puder sentir essa espécie de arrepio, de essa bênção que é rara para o Sr. Brahma, para o Sr. Shiva, ele distribuía, tomem. Gauranga não pensava se nós éramos ou não qualificados. Esse é qualificado, ela não, ele sim. Tomem. Se você não tiver o pote, eu vou lhe dar tanto o pote quanto o néctar. Aquilo que por milhares de anos causa a austeridade dos grandes rishis e yogis, ele estava distribuindo com facilidade. O que foi que você comprou? Não, o que é que você trouxe? O que é que você trouxe quando você trouxe nesse mundo? E que propriedade você pode levar quando você for embora? Nada. Somente uma coisa. Você pode imaginar que eu esteja falando algo que seja uma filosofia, que não seja realidade. Talvez você não leve a sério, você não leve como uma realidade. Todos falam isso. Aqueles que sentem o Vaishnava puro no seu coração, aqueles que alcançam a se sintonizar com o Guru, eles não se importam, você pode tirar tudo deles, até suas roupas, eles ficam felizes, sempre concentrados no Guru Varga. Qual é a utilidade da vida humana? Se eu não alcançar os pés de lótus, se eu não receber o serviço eterno do Senhor Supremo, qual é a utilidade da humanidade? Essas mãos, essas pernas, esses olhos, tudo isso que Ele nos deu. Esse corpo nos foi dado somente para o Haribhajana. Eu disse isso muitas vezes. Esse corpo nos foi dado para o Haribhajana. Para mais nada além disso. Se você quiser usá-lo para qualquer outra coisa, você vai perder tudo. Foi aprovado por todos os Shastras este fato. O corpo humano deve unicamente e exclusivamente ser usado para alcançar os pés de lótus de Deus, para nada mais. Hoje você não consegue sentir o sabor desta misericórdia. Eu sei, mas um dia você poderá. O gosto daquilo que Gauranga veio nos dar de maneira gratuita, com toda a sua misericórdia. Com toda a sua misericórdia. Nós não podemos imaginar, é algo infinito.
É por isso que o verso com o qual eu comecei aqui, Prabodhananda Sarasvati escreveu: se você olhar para o Senhor Supremo, se você olhar para Krishna, se você olhar para Gauranga, se você olhar para a sua figura perfeita, somente de olhá-lo, você vai perder qualquer apego. Eu estava recitando este verso hoje, na hora do almoço, no Harikatha em Hindi. Qual a utilidade destes olhos se eu não puder ver a beleza extraordinária de Krishna? Esses olhos deveriam ficar cegos. Eu deveria preferir ficar cego. Qual a utilidade de olhar para as coisas, para os sacos de fezes e urinas, que são os corpos humanos, que caminham? Eu odeio meu corpo físico. Eu estou no Vyasa Asana. Eu digo coisas feias para o meu corpo. Eu não amo meu corpo. Por que eu não posso fazer um bhajana perfeito? Por que eu preciso ir ao banheiro? Por que eu preciso comer? Porque eu preciso comer, dormir. Porque se eu não beber, acontece um problema. Se eu bebo, se eu não bebo, por que eu tenho um corpo tão imperfeito? Eu não gosto disso. Eu não gosto do meu corpo. Mas eu devo usá-lo para fazer seva. Eu não tenho outro caminho. Então a utilidade desses olhos é ver Bhagavan, ver Guru, ver o Senhor Supremo. Ambarish Maharaj também disse isso. Todos esses órgãos dos sentidos, Ambarish Maharaj aplicava, utilizava para o Hariseva, as suas pernas, as suas mãos, para limpar o templo, as pernas para circunambular o Dhamma, os seus olhos para olhar para a Deidade. Todos os seus órgãos dos sentidos ele utilizava para o Bhagavat Seva. Desta maneira, ele empregava todos os seus órgãos dos sentidos. Então agora Gauranga Mahaprabhu, esse avatar é raro. O nosso Prabodhananda Sarasvati vai dizer: se você olhar para o Senhor Supremo, você não vai querer parar de olhar para Ele. Você está olhando o mundo material e você procura o quê? Corpos materiais que são, na verdade, cheios de fezes e urinas. No Shastra está escrito que este corpo é um saco de urina e fezes. O que ele diz? Que verso maravilhoso. O que ele diz? Este corpo contém sangue, carne, fezes, urina. Às vezes você está caminhando, por exemplo, pela rua e de repente um carro vem e bate. Eu conheci um homem que fez um armário para mim 10 anos atrás para guardar livros. 10, 12 anos atrás. Eu fui lá para encontrar com ele porque ele me deu um armário de um bom preço. Eu vi o rosto dele totalmente deformado. Ele tinha 32, 33 anos. Na estrada. Eu estava de pé no canto da estrada, eu não estava no meio da rua. Mas esse caminhão veio e passou por cima de mim. Eu fiquei 8 meses de cama. E um ano depois eu pude me levantar e sair do hospital. Essa é a condição do corpo material, não tem segurança.
Não, agora eu posso conversar com você, mas daqui a pouco eu posso morrer. Então, que corpo frágil é esse? Que corpo instável? E tem pessoas que vão cometer suicídio. Se você comete suicídio se você não procura por Deus. Você está jogando fora a sua vida. É uma forma de suicídio não procurar por Deus. Porque você não está fazendo justiça com você mesmo. É por isso que o Haribhajan é tão importante. Gauranga Mahaprabhu queria dizer muitas coisas, mas quem queria ouvi-las? Quem poderia ouvi-las? Eu também me sinto tímido a explicar os segredos que Gauranga Mahaprabhu quis nos trazer. Ao observar Chaitanya Mahaprabhu, as pessoas poderiam enlouquecer. As pessoas podiam ter sentir medo de tanta beleza. Dar honras e respeito para todos. Dar Ananda. Ele dava êxtase. O nosso Rupa Goswami Pada escreveu isso no Bhakti Rasamrita Sindhu. Realize esta frase. O Senhor pode dar desfrute para todos, à exceção daqueles que estão na forma demoníaca. O Guru Vaishnava também pode dar felicidade para qualquer pessoa. Se você não alcança a felicidade depois de olhar um Vaishnava, significa que você está cheio de ofensa. Nós já vimos, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj não distribuía doces nem comida, e todos os apóstolos que prestavam reverências para ele saíam de lá em êxtase. E Rupa Goswami Pada escreveu no Rasamrita Sindhu: a única razão pela qual os Gurus Vaishnavas nos causam esse efeito é porque o Senhor está sentado dentro do coração deles. Eles têm o poder de dar Ananda para todos. Eu não sei porquê. As pessoas vinham até Bhakti Pramod Puri Goswami somente para olhar para ele, ficavam felizes. Eles vinham e olhavam para eles, sem falar nada. Maharaj, eu vim lhe ver. E eles ficavam felizes. Por quê? Por quê? Porque Krishna estava sentado dentro deles, dentro dos Vaishnavas puros. E agora você pensa em Gauranga. Pense nele agora. Aquele que é a consciência de todas as consciências. Ele é a fonte de todas as consciências de todos os seres vivos. Tanta Ananda, tanto êxtase, ele é a fonte, ele é Nityavastu, ele é a realidade infinita. E ele é a consciência absoluta, a fonte de todas as consciências, de todos os seres. Ele quer nos abençoar, mas nós não queremos fazer nada para receber esta bênção. Nós não estamos prontos, não queremos estar prontos. Eu gostaria de tocar sobre 2 ou 3 passatempos e depois eu quero falar sobre os motivos secretos pelos quais Mahaprabhu veio ao mundo material. Você pode tentar fazer isso mais tarde. Shri Gauranga Mahaprabhu já disse, dia a dia, ele se absorvia em Bhakti. E qualquer pessoa que viesse, o Senhor costumava dar-lhes êxtase espiritual, Ananda,
dar honras a quem era honrável, Bhavananda Bharati said, como Brahmananda Bharati. Oh, olha meu Guru Varga. so Prabhu doing. Assim o Prabhu se comportava To give them enjoyment. para dar desfrute a eles, para dar prazer transcendental aos seus devotos. Por olhar para ele, as pessoas ficavam em êxtase. Como semideus da lua. O sol que queima já havia se afastado. E os desfrutadores querem desfrutar mesmo de noite. Então, de noite a lua cheia emana um frescor. O frescor da noite, na verdade, é o frescor da lua. Chandrama, ela é responsável por todo o néctar. Se somente o Deus do Sol estivesse aqui, o semideus do Sol estivesse aqui, e o semideus da Lua não, você não conseguiria sobreviver. Você não recebe tudo do Sol. A Lua vai nos trazer néctares, diferentes tipos de néctares. As ervas, as plantas, todas crescem, as frutas, tudo vem da Lua. Então nós temos que nos lembrar o que a Lua faz. Vatsalya, quando Mahaprabhu demonstra afeto para seus devotos. Se você colocar o afeto de bilhões de mães com o afeto que Krishna sente pelos devotos, não poderia ser comparado. Nem mesmo o afeto de bilhões de mães. A excelência, o seu coração aberto, onde caberiam milhões, centenas de milhões de pessoas. Nenhum coração pode ser comparado ao coração aberto de Chaitanya Mahaprabhu. Todos os seres vivos podem caber dentro dele. Dessa maneira, onde quer que Mahaprabhu dava amor para alguém, era sempre excelente. Dessa maneira não podemos comparar Mahaprabhu, ele é o Senhor Supremo. Ele está decorado com infinitas qualidades. Ele possui Vatsalya. Gambhirya significa que ele é reservado, ele é ilegível, ele é grave. Todas as qualidades ele tem. Dentro do coração ele é cheio de néctar, mas ele manifesta todas as qualidades positivas. E dentro do coração dele existe um oceano de néctar que ele distribui para todos. Então nós temos que entender qual é a razão pela qual Mahaprabhu vem ao mundo material. Eu não quero discutir e analisar todos os tipos de lila secretos de Chaitanya Mahaprabhu, porque a maioria não pode entender e eu me tornaria um sarragia. Mas eu posso mencionar algo. Talvez você não consiga raciocinar e entender exatamente, mas eu vou mencionar alguns desses segredos e alguns desses passatempos que dizem respeito ao que está escondido no coração do Senhor Supremo, quando ele se manifesta como Chaitanya Mahaprabhu. Então ele vive no Gambhira Mandir, no templo da Gambhira, como se ele fosse um ser humano comum. Ele acorda de manhã, vai ao banheiro, tudo como um ser humano. Ele vai ao oceano,
ele canta o Gayatri, ele retorna, ele vive, caminha como um ser humano ordinário. One day, Um dia, Gauranga Mahaprabhu, not getting up. ele não se levanta, It's little bit late. está um pouco atrasado. Ele já deveria estar de pé. Govinda fica um pouco ansioso. Por que o Senhor ainda não levantou? Todo dia ele levanta nesse mesmo horário. Por que ele não levantou hoje? Ele vai chamar Mahaprabhu. Mahaprabhu levanta. Mahaprabhu se sente um pouco perturbado, porque ele estava em algum lugar em Vrindavana, em Manjari Bhava. Ele estava em Samadhi. Ele diz, por que você me acordou? Eu estava em Vrindavana. Eu estava preparando uma mala, um colar de flores para Radha Krishna. Isso chama-se Manjari Bhava. Ele tinha 3 tipos diferentes bhavas, Gopi Bhava, Manjari Bhava, às vezes Radha Bhava, ele se sentia como se ele fosse a própria Radharani. Geralmente ele se sentia como um ser humano comum, mas às vezes ele entrava nesses sentimentos. Para entrar no Kundya, para entregar uma mala para Radha e Govinda, e você me acordou. Então, noite e dia, Mahaprabhu às vezes ele começou a mergulhar cada vez mais profundamente. Ele não falava mais com ninguém, ele começou a ficar cada vez mais introspectivo. Um dia, Mahaprabhu foi até Sauchakarma. Ele foi aos banheiros públicos, uma latrina. Um banheiro público, acho. Ele fez esse passatempo. Ele era o Senhor Supremo, mas ele se comportava como um ser humano. Está descrito este passatempo. E ele coloca uma linha dentro da boca. E com essa linha amarrando na língua, ele vai no banheiro. E naquele momento, o Gopal Guru Goswami, ele era um discípulo de Vakeshara Pandita. E você já ouviu falar do Kashi Mishra Bhavan, de um prédio que tinha ali. Ele estava ali. Então, Gopal Guru Goswami, naquela época, era um menino. Ele não era chamado de Guru naquela época. Gopal fala, Prabhu, o que é isso? Você amarrou um negócio na língua, um fio, um cordão na língua. Ele falou, a minha língua não para. A minha língua só canta os santos nomes. Eu estou indo para o banheiro, eu não quero cantar os santos nomes no banheiro, por isso que eu coloquei um fio, porque a minha língua não me obedece. E Gopala ri. Mas, Prabhu, o nome o tempo todo pode ser pronunciado sempre. Por que você vai amarrar sua língua? Então, dessa maneira como esse menino fala isso para Mahaprabhu, Mahaprabhu fica muito feliz e ele carrega o menino. E diz, você dá bons conselhos. Agora, sim, é verdade, os santos nomes podem ser cantados em qualquer lugar, o tempo todo. Não tem restrição, você tem razão. A qualquer momento, você pode cantar os santos nomes. No banheiro, em qualquer lugar, não pare de cantar os santos nomes. Se você parar de cantar os santos nomes, se você morrer no banheiro, você não recebe benefício. Você tem que se habituar ao tempo todo a pronunciar os santos nomes. Se você for no supermercado, se você comprar alguma coisa, você vai no médico, se for cumprir qualquer tipo de dever, você deve cantar os santos nomes. Mesmo quando você lhe dá um serviço se você estiver num escritório, você tem que trabalhar externamente, mas internamente cantar os santos nomes. Essa é a ordem direta de Mahaprabhu. Mahaprabhu quer que a gente pense assim e viva assim. Então, de qualquer maneira, Mahaprabhu vai nos ensinar. E é por isso que nós vivemos esse tipo de passatempo. Todo o tempo nós podemos cantar os santos nomes. E aqui no mercado, no banheiro, não tem restrição.
ler o Bhagavatam, sim, você não pode ler no banheiro. Mas os santos nomes não tem problemas. Até os Shudras, uma pessoa que come cachorro, todo mundo pode pronunciar. Se eles quiserem cantar os santos nomes para se purificar, eles podem. Harinama não pode ser comparado nem com centenas de milhares de sacrifícios de fogo. Ashwamedha Yagya. Em Kali Yuga não é possível, mas nas outras eras eles colocavam cavalos dentro dessas piscinas de fogo e eles saíam renovados. Eles ressuscitavam dentro do fogo. E então, centenas destes sacrifícios de fogo, se você for compará-los com os santos nomes, você vai ser punido por Yamaraj. Porque nem centenas de milhares de Ashwamedha Yagya podem ser comparados a um Harinama. Krishna, uma vez que você pronuncia. Agora você não consegue acreditar, mas você tem que subir nesse nível de consciência. Então, um dia se esse tipo de situação surgir na sua vida, então um dia, Mahaprabhu, o que ele fez? Mahaprabhu, como um devoto ordinário, ele vinha diariamente encontrar o Senhor Supremo. Se ele não pudesse ver o Senhor Supremo, ele não poderia sobreviver. Era um menininho. Ele morava perto do Gambhira Mandir. Ele morava ali pertinho, em uma daquelas casas perto do... Quem que ensinou ele? Ninguém. Ele não podia sobreviver se ele não fosse ali ver Mahaprabhu. Ele corria até o Senhor o amava muito. Ele conversava com aquele menino, ele demonstrava afeto. Mas Damodara Pandita, não Sarupa Damodar. Damodar Pandita é um outro devoto. Ele ficava com Mahaprabhu. E Damodara Pandita ficou bravo um dia. Ele disse pesadamente para Mahaprabhu. Ele falou. Damodara Pandita falou de maneira dura como o Senhor Supremo. Gosai, Gosai, você pode ficar famoso no mundo inteiro. Ele disse, veja, diz, o seu nome vai ser famoso, porque você dá afeto para esse menino. Mahaprabhu diz, o que você quer dizer com isso, Damodara? Eu quero dizer, por que você não pensa que a vinda desse menino seja perigosa para você? Espera um pouquinho, cuidado, ele é o Senhor Supremo. Então, esse devoto dá esse conselho para Mahaprabhu porque ele quer bem Mahaprabhu. Então, Damodar Pandita vai dizer, por que você não pensa que esse menino, ele tem uma mãe viúva jovem? Você não conectou esse fato. Ele tem uma esposa que é viúva e jovem. Se ele vem conversar com você, alguém pode começar a falar. Tem uma relação entre o menino Mahaprabhu e a mãe, talvez tenha uma relação entre Mahaprabhu e a mãe. Alguém pode falar alguma coisa. Aquele sannyasi mora ali perto. Por que você não considerou esse fato? Mahaprabhu fica extremamente feliz. Ele não fica bravo, ele fica feliz. É um passatempo, obviamente. Vocês acham que Maya pode capturar o Senhor Supremo? É impossível. O que significa Ishvara? Quem é Parameshvara? Parameshvara, o supercontrolador. Ele é Parameshvara, Mahaprabhu é Parameshvara. Maya é uma das suas potências, como ela poderia atacá-lo? Como Maya poderia tocar o Senhor Supremo? Maya pode tocar o Senhor Supremo? Maya não tem coragem de vir nem diante do Senhor Supremo, ela fica de pé, timidamente, atrás dele, como eu já expliquei.
Vyasadeva Goswami já viu o comportamento de Mahamaya diante do Senhor Supremo. Ela fica atrás dele de cabeça baixa. Bhakti yogena manasi pranihita amale apashyat purusham purnam mayancha tadapasvayam jaya sanmahitam jivaha atmanam tigunatmakam paro opi manute anartham tatkitan shahi paddhati. Isso aí, Vyasadeva Goswami Vacha. Vyasadeva Goswami descreve esta cena com este verso. Maya de pé, atrás do Senhor Supremo, de cabeça baixa, com a cabeça tímida. Ela não levanta os olhos. E todas as almas estão agindo como bêbadas. Todas as almas estão agindo como bêbados. Elas não conseguem entender. Elas estão bebendo o vinho da ilusão. Elas não sabem o que estão fazendo. Sim, como bêbadas. Está escrito assim. Um grande escritor do sul da Índia escreveu. No Bhagavatam também está escrito isso. Aqueles que são devotos puros para Mahamsa, cheios de prema, eles podem não querer entender se eles estão vestidos ou não. Os Paramahamsas têm tanto prema que eles não sabem se eles estão nus ou se eles estão vestidos. Eles ignoram isso. E nós, no mundo material, por conta do prazer que Maya nos dá, ela nos dá um prazer, não dá? Ela dá algum sabor para a nossa vida, através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da língua, dos pensamentos. Ela está dando algum sabor. Porque a gente bebe esse copo de raça, de sabores que Maya nos dá, a gente vive como bêbados, a gente esquece qual é o nosso dever absoluto, fazer Haribhajana. E depois de ouvir Damodara Pandita, Mahaprabhu fica muito feliz. Mahaprabhu começa a dizer, Damodara, dentre dos meus associados, você é o mais elevado. Mahaprabhu diz, de todos os meus associados, você é o mais elevado, você é uma personalidade totalmente neutra. Quem que você é capaz de apontar, inclusive, a sombra de uma falta, não um erro, mas algo que o público pudesse considerar como um erro. Então Mahaprabhu fica muito feliz. Então faça uma coisa. Eu vou mandar você para Navadvipa, para minha mãe. Você é a personalidade neutra que pode ficar lá como um guardião. Minha mãe ela agora precisa de ajuda. Então Damodara Pandita foi enviado até Navadvipa para cuidar de Satyavata. Os passatempos em si precisam ser comentados. A gente não entende, às vezes, por que Mahaprabhu porque ele abraça Govinda, porque eu ia abraçar aquela senhora que estava cantando. Todos esses comportamentos, todos esses passatempos precisam ser organizados pelos devotos puros. Então você fez um grande serviço. Tome cuidado comigo, ele disse. Você precisa me controlar. Eu não consigo me controlar por conta do meu êxtase espiritual. Esse é um ponto importante. Ao mesmo tempo, Mahaprabhu no Jagannath Mandir, quando aquela senhora de uma tribo não podia ver Jagannatha, ela escalou o braço e o ombro de Chaitanya Mahaprabhu. Não perturbe ela. Quisera eu ter a fé que ela demonstra. Deixa ela ver a deidade de Jagannatha. Até que ela se sinta totalmente satisfeita. Então, eu não sou capaz de sentir isso. Eu não tenho vontade de olhar para Jagannatha como ela, Mahaprabhu diz.
ela está absorta totalmente em Jagannatha. Mahaprabhu pronuncia essas palavras, está escrito. Aquela senhora de uma tribo, ela olha para Jagannatha de tal maneira, ela nem percebeu que ela subiu em cima do meu ombro. Ela não consegue nem entender, ela só está querendo ver a deidade. Então esse tipo de humor eu gostaria de desenvolver, eu queria ver Jagannatha. Então essa mesma sede, esse mesmo desejo de enxergar a deidade, de enxergar Jagannatha, poderia me levar à perfeição, diz Mahaprabhu. Então, todas as Matajis vão até Jagannatha Puri para passar os 4 meses de Chaturmasya. Sita Devi, Malini Ma, todas elas vão. Todas as esposas dos Vaishnavas vão. Mahaprabhu não fala com nenhuma delas. Ele as ama muito e as respeita muito, mas à distância. Está escrito isso no Chaitanya Charitamrita, que ele respeita uma a uma e elas observam o Senhor de longe. Então tinha um doceira, um homem que tinha uma doceira. Ele fazia doces. Ele fazia todos esses doces. Então o nome dele é Parameshvara. Quando Mahaprabhu era uma criança, ele ia lá e pedia, me dá um sandesh, me dá um docinho. Mahaprabhu pedia para esse doceiro. De vez em quando ele ia lá na casa desse doceiro. Ele era um menininho, ele gostava de comer doce. Me dá um sandesh, eu gosto. Sandesh, rasagula. Esse mesmo Parameshvara, num ano específico, porque, na verdade, os devotos iam todos os anos. Desculpem se eu estou pulando de um lado para o outro do passatempo, diz Maharaj. Então, teve um ano em que Parameshvara também foi para dar doces para Mahaprabhu, doces secos. Particularmente,
Quando ele diz, a minha esposa também veio, porque ele é uma pessoa de coração simples. É um homem da vila, ele não sabe essas questões, a etiqueta de um Vaishnava, de um sannyasi. Fala, minha esposa também veio, Mahaprabhu baixa a cabeça. Essa é a fantástica atitude de etiqueta que Mahaprabhu demonstra. Nós temos que saber equilibrar tudo isso, harmonizar tudo isso. Então, ouvindo esse passatempo, nós temos que descobrir qual é o presente secreto que Mahaprabhu vai nos dar. Depois disso, nós podemos subir num nível mais elevado. Nós estamos confinados nesse corpo. Eu sou uma mulher, eu sou do Brasil, eu sou de não sei de onde. Com essa concepção corpórea nós estamos confinados. Mas se pudermos quebrar isso e ficarmos livres, o que Mahaprabhu diria? Ele disse, essa não é sua identidade. A Jivatma pode receber o maior dos benefícios. Qual o benefício? Krishna Prema. Prema é um termo comum. Então, abraçar Krishna, beijar Krishna. Krishna permite isso. Krishna nos abraça. Não é uma historinha. Está escrito no Brihad Bhagavatamrita. Gopakumar, quando ele finalmente chega a Goloka Vrindavana, ele recebe um corpo transcendental. E Krishna está vindo da pastagem com as vacas. Ele passou o dia com as vacas, ele estava na floresta. E ele retorna tocando flauta. E todas eles vêm meio que correndo e as vacas vêm meio que os vaqueirinhos. Ele está coberto de poeira. O cabelo todo enrolado, cheio de poeira. Eu recitei um verso que descreve isso no Harikata em Hindi hoje, na hora do almoço. Dos olhos. O maior benefício dos olhos é ver Krishna Swarupa. Caso contrário, não existe sucesso, só coisas materiais. Gopakumar entra e Krishna, ao observar Gopakumar, sai correndo. E Krishna também vai correr. Ele abraça Gopakumar quando ele chega. Por que você demorou tanto para chegar aqui? Eu estava esperando você há tanto tempo. Quanto tempo, meu amigo? O que ele quer dizer? Ele está falando para Jiva. Krishna está esperando por todos nós, por cada um de nós. Krishna está esperando por todas as almas. Está tudo bom aqui. O Guru Padma dava um exemplo. Bhakti Pramod Puri Maharaj dava esse exemplo de um dos filhos de Jaminda. Um latifundiário. E o filho dele era um bêbado. Vivia bebendo vinho. Com umas roupas muito bonitas. Roupas muito caras. De dia, ele bebia vinho e caía dentro de um... Ele caía na sarjeta. Procurar. Cadê meu filho? Ele mandava algum servo procurá-lo. Ele mandava alguém procurar. E uma vez o servo descobriu que o filho dele estava ali, deitado em cima do lixo na sarjeta. O servo foi puxar, Babu, levanta, por que você está deitado aí? Deixa em paz, eu estou ótimo aqui, estou bem aqui. Ele é líder do bueiro,
Está rolando na sarjeta. Não, eu estou bem aqui. Estou ótimo. Nós somos esses bêbados. A gente acha que estamos bem na nossa vida. Aqui está tudo bem, não tem problema. Inundação. Minha casa é muito bonita. Eu moro no Brasil. O Brasil é ótimo. Mas a nossa casa é lá. Não é aqui. A nossa casa aqui é temporária. Nós somos estrangeiros aqui. Nós temos que deixar esse mundo. Isso aqui é um país estrangeiro para todas as jivas. Por que você veio parar aqui? Mas as almas não querem entender. Para nós, o mundo é um país estrangeiro. A gente não quer pensar nisso. Sempre estamos achando que estamos desfrutando. Então Mahaprabhu quer nos dar, em primeiro lugar, algo que nós esquecemos sempre. Um dos meus irmãos, ele é muito sério. Ele gostava muito de Kinchana Maharaj. Ele às vezes dizia, olha Maharaj, o Harikata que você... In front of buffalo, if you blow the horn, if you blow the horn very hardly, buffalo at least can, nothing else, no consciousness. Ele dizia, qualquer Harikata que a gente dê para as almas condicionadas é como tocar um berrante na frente do búfalo. O búfalo não entende nada, ele só faz... É a única reação que a gente faz nas almas condicionadas, elas mugem. Mahaprabhu quis falar algo muito importante uma vez e eu gostaria de esclarecer sobre a guia do nosso Guru Varga. O que é? Mahaprabhu disse, essa é a nossa identidade. Mahaprabhu vem dizer, eu não sou um Brahmana, eu não sou um Kshatriya, eu não sou um Vaishya, eu não sou um Shudra, eu não sou um homem, eu não sou uma mulher, eu não sou brasileiro, eu não sou americano. Eu não sou nada disso, tudo isso é errado. É uma identificação errada, você está cometendo um erro crasso. Saia disso. Caso contrário, você não vai ter como alcançar a verdade. Essa não é a sua identidade. Nós somos servos dos pés de lótus de Krishna. Essa é a nossa identidade. Todas as jivas. O cachorro, o gato, a corça, o filho, a mãe, a ameba. Tem uma jiva ali com aquelas animais unicelulares. Aquela jiva também é um servo dos pés de lótus do Senhor Supremo. A identidade de todos é a mesma. Então, eu posso dar um exemplo de um pedaço de madeira desse tamanho. E eu coloco querosene acendo fogo. Aquele pedaço de madeira começa a brilhar, né? Mas o fogo está confinado nessa área, na área de onde está o pedaço de madeira. Mas se eu colocar um pedaço imenso de madeira seco e acender fogo, o fogo vai ser muito maior, não vai? Se for um tronco de madeira e eu taco fogo nele, o fogo vai ficar enorme. Então a Jivatma, quando ela entra dentro de um elefante, ela fica enorme. Quando ela entra dentro de uma ameba, ela é minúscula. Quando ela entra no tigre, ela é feroz. Quando ela entra no homem, ela se acha que é um homem. Quando ela entra numa mulher, ela diz, eu sou uma mulher. Você não é mulher, você não é um homem. Você é a alma eterna, você tem que descobrir isso. Isso é um erro. Sim, existem os seus direitos como ligados à sua posição no mundo material. Mas se você sobe na consciência, você tem que entender que você não é nada disso, nem Kshatriya, nem Vaishya. Você tem que pensar que você é um servo eterno de Deus. Essa é a identidade. Suponha que agora, no presente, duas almas, do seu corpo ou do meu corpo,
ou do corpo de outra pessoa saiam. Vamos supor que a alma do marido e a mulher saiam do corpo. Elas saem do corpo. Não é o marido da mulher. Elas saem do corpo. Elas saem do corpo, as almas estão soltas ali. E você não pode identificar quem que é homem e quem que é mulher. Você pode identificar? Você não vai poder identificar, porque a Atma é minúscula, ela é infinitesimal. Ela não tem características físicas. Então vamos supor que as almas saiam do corpo. E eu agora vou embaralhar uma com a outra. Quem que é quem? Agora vai. Descubra quem é o marido e quem é a mulher. Você não vai poder dizer. Porque não existe forma, não existe sintoma, não existe símbolo que identifique a alma. A alma é semelhante, não idêntica, ela é semelhante a uma partícula luminosa, ela não é um fóton. Ela é semelhante à luz do fóton, ela é material, ela não pode ser tocada, ela só pode ser sentida ou vista. Nós não podemos tocá-la, assim como a energia. Então, você também não pode ver sua mente, você não vê sua mente, mas a mente está lá, 100%. Você pode mostrar a sua mente? Não. Ninguém pode acreditar então que ela existe, a mente está aí. Você não pode mostrá-la. Ela está dentro de você. Ela está dentro do seu corpo sutil, Shukshma Sharira. Então existe o corpo grosseiro e o corpo sutil. Então duas atmas, duas almas, elas não têm forma externa, símbolo nenhum. Se eu misturá-las uma com a outra, como é que você vai dizer qual que era o marido e qual que era a mulher? Então, quando essa alma particular entrar no corpo particular, aí você diz, homem e mulher, tigre, cachorro, cavalo. Mas antes disso, não. Não existe como, se você olhar só para a alma. Com o fruto do karma, você está nesse seu corpo agora. E aí você vai dizer, ele é um cavalo. Mas antes ele era um homem, ou uma mulher. Esse é o problema. É assim que funciona. Então a alma é comparada no Vedanta como uma partícula luminosa. Ela é como uma partícula luminosa, mas ela não é a partícula luminosa. Ela é qualitativamente similar à partícula luminosa. Ela não é a partícula luminosa. Ela é similar. Ela seria comparável a. É decorada com quatro qualidades naturais. Ela tem 4 qualidades naturais. Por que naturais? Porque são qualidades da alma. Agora você é uma alma condicionada. Agora você é uma alma condicionada. Sim, uma alma condicionada. Sim. Então agora, a sua natureza não é uma natureza eterna. Que tipo de natureza você tem agora? O que você está mostrando? Não é uma natureza eterna o que está manifestando ao seu redor. Bhaktivinoda Thakur dá um exemplo. Ele diz, como a água. A água, na temperatura ambiente, ela está em forma líquida. Ela é transparente, sem cor e líquida. Mas essa água, quando vai para abaixo de zero, para uma temperatura abaixo de zero, quando a água vai abaixo de zero, ela se solidifica. Então eu posso jogar aquela barra de gelo e quebrar sua cabeça, não posso? Mas antes ela estava líquida. Então qual era a propriedade dela? Mas agora ela está abaixo de zero. E é por isso que ela fica assim, sólida. Bhaktivinoda Thakur diz, a natureza geral comum da água é a liquidez. Ela está na forma líquida, mas ela está numa forma anormal e aí ela está sólida. Da mesma maneira, a natureza do seu corpo, da mente, de tudo que você manifesta, não é a natureza real. É uma natureza presente, momentânea. Talvez na próxima vida a sua natureza possa mudar. A natureza depende da associação, o tipo de associação que você faz, mentalmente ou fisicamente. De acordo com isso, você muda a sua natureza. Agora,
previamente a sua natureza era outra e agora sua natureza se transformou. E de novo, depois de 20 anos, a natureza pode mudar novamente e finalmente você abandona o corpo e você recebe um novo corpo com uma nova natureza. Então, no presente, com qualquer natureza que você esteja, é uma natureza aparente, provisória, de acordo com as circunstâncias, com o meu samskara, com o meu comportamento, com aquilo, tudo aquilo que é visível é uma natureza aparente temporária, ela não é real. Então Mahaprabhu repetidamente disse, nos fez entender, tente realizar, tente realizar, tente realizar. Você não tem identidade, mas ninguém quer ouvir. Então a alma está decorada com 4 naturezas. E essa natureza é a natureza original, não a que você vê agora no espelho, essa é provisória. A alma, em primeiro lugar, é Chinmaya, ela é eternamente espiritual. Ela é Prakashmaya, ela é absolutamente espiritual. E ela é aquilo que faz com que você possa olhar, se mover. O sintoma da vida. O sintoma da vida está visível dentro de você porque a alma está lá. Isso é chamado de Prakash. Como se, quando o fogo está aceso, eu posso receber calor e dar brilho e receber luz do calor do fogo. Eu não sou auto-iluminado, mas o fogo sim. Então eu posso receber calor, luz do fogo. Então a alma é Chinmoy, Prakashmoy, Anandamoy. Chinmoy, ela é conhecimento, consciência. Anandamoy, Gyanamoy. Não, Gyanamoy é que é conhecimento, perdão. Então dentro da sua alma, você não sabe. Agora você não realiza. Qualquer conhecimento que você acumula, isso vai se perder depois que você morre. Mas Chinmay significa algo que não é perecível. Ela é eternamente presente. Chinmay. Por bilhões e bilhões e bilhões de anos para trás, você já existia. E Krishna também existia. Mas no presente você está me encontrando. Mas você sempre existia, Krishna diria. Não é que você morre e eu também morro. A morte é um fator fictício. Eu vou cortar a minha conexão com o corpo presente. Isso é a morte. Você entende isso? O significado da morte é cortar a conexão com o corpo material atual. Então eu quebro a conexão com este corpo material. Isso é a morte. Como esta roupa que está sempre suja e rasgada, eu jogo ela fora e recebo uma roupa nova. Da mesma maneira você deixa um corpo e recebe o outro. Por que você não toma essa vantagem? Por que você corre riscos? Se você vai correr atrás de desfrute de novo, você vai ter que nascer. Por que você não sacrifica essa vida? É a solução permanente. E você vai até o Senhor Supremo e fica com Ele. Repetidamente, você vai ter que nascer aqui, lá, em que país você vai nascer, vai saber. Esse quarto está cheio de átomas, você não pode vê-las todas. Você pode ver no ar, você tem incontáveis átomas. Algumas estão esperando para nascer. Outras não podem. Algumas estão como fantasmas. Elas terão que ser tratadas pelo Guru e pelo Vaishnava. Então a nossa vida não deve ser uma vida sem esperança. Isso é o que eu peço para vocês. Vocês têm que desejar fazer Bhakti, ter esperança. Então, a Atma tem essas 4 características. Prakashmoy, Chinmoy, Anandamoy, Gyanamoy. Então, Prakashmoy significa a vida em movimento.
Gyanamaya, ela tem conhecimento natural. Existe um conhecimento inerente, mas você não consegue alcançá-lo. O dia que você faz bhajana de maneira perfeita, esse conhecimento se manifesta. Tudo se torna claro. Anandamaya. Anandamaya é o prazer eterno. Então, qualquer ananda que nós recebemos no mundo material, isso é do mundo material, mas quando meus olhos veem uma coisa bonita, um objeto bonito, um jardim, uma casa, uma mulher, aí eu desfruto. E quando meu ouvido vê algo material, um som, quando a minha língua toca em contato com alguma comida material, então a dor e o prazer são fatores fictícios. É uma fantasmagoria. Então nós temos que sair desse jogo para alcançar os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Porque Mahaprabhu vai honrar Raya Ramananda. Quando Raya Ramananda vai ensaiar e ajudar a se vestir as bailarinas, Mahaprabhu não vai dizer nada contra ele. E Chota Haridas, o que foi que ele fez? Um olhar e Mahaprabhu o puniu. Então Mahaprabhu vai dizer para o pequeno Govinda, você salvou minha vida. E o mesmo Mahaprabhu vai deixar, ele vai dizer para Govinda, você não deixou abraçar uma mulher e você salvou minha vida. E ao mesmo tempo ele vai dizer, aquela mulher subiu no meu ombro, deixa ela lá. Então tudo isso depende do que? Da bhava, do sentimento interno. Mahaprabhu está mostrando que existem emoções puras e emoções impuras. Mahaprabhu não fala de homens e mulheres, mas mesmo assim como sannyasi, ele projeta esse comportamento perfeito. Ele não está preocupado com homens e mulheres, mas Mahaprabhu é forçado a demonstrar isso, porque isso é um assunto muito delicado para sairmos da ilusão material. Mahaprabhu não está ocupado com quem está na forma masculina e quem está na forma feminina. Ele é o Senhor Supremo, tudo vem dele. Mas ele demonstra esse cuidado em relação a essa questão do gênero da sensualidade, para que esse é o processo que nós temos que atravessar. Através do celibato nós chegamos à perfeição. Então, em primeiro lugar, ela era uma senhora, por exemplo, da tribo. Depois ela tinha um amor tremendo por Jagannatha. Terceiro ponto, ela era uma velhinha. E tendo um amor imenso e um desejo de ver Jagannatha. Então Mahaprabhu é misericordioso, ele não ia empurrá-la. Então dessa maneira, Mahaprabhu dá importância para a alma. Ele não dá importância para o corpo. Ele dá importância para o nível de consciência da alma. Mas mesmo assim, como sannyasi, ele respeita as diferentes formas corpóreas, seguindo a etiqueta. Mas ele está somente observando a alma, que natureza aquela alma tem. Prabhupada também, quando alguém vinha, Prabhupada olhava para tal pessoa, e depois de olhar para tal pessoa, ele poderia entender a sua natureza. Esse era o poder de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mesmo depois de olhar para você, ele poderia realizar o que estava dentro do seu coração. Por que você veio até ele? Qualquer brahmachari, qualquer sannyasi que vem com que humor, Prabhupada os ocupava em determinados sevas. Facilmente Prabhupada sabia qual seria o seva que poderia curar tal pessoa. Então a vida inteira, Guru Pada Padma, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Paramananda Brahmachari, desde que ele chegou até Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele recebeu Vani Seva, até seu último instante de vida. Outros devotos foram, vá lá, cuidar do jardim. Ashram Maharaj era muito bonito, muito forte, muito saudável, ele parecia um príncipe. Ele tinha um peito largo, educado, formado. Quando ele chegou, Prabhupada disse para ele, um seva no jardim. Lá no campo, ele foi campinar. Não é jardim, é plantar trigo, colocar os sacos na cabeça e voltar para o templo. Prabhupada observava quanto falso ego tinha dentro dele ou não. Ele era formado na universidade. Prabhupada mandou ele trabalhar na plantação, carregando saco de
de arroz, de grão. Someday this E um dia, high court judge or something. um juiz de corte veio com a esposa. First of all, he is going to meet with E him. ele foi encontrar com ele. E ele estava com uma gamcha. Gamcha é tipo uma toalha colorida, um pano qualquer que os indianos enrolam na cintura para trabalhar. They did something. He is doing field job. Ele está fazendo um trabalho de camponês. E ele começou a falar alguma coisa. Started speaking Harikatha in English. Então ele começou a dar Harikatha em inglês. Um inglês perfeito. E o juiz falou, meu Deus, ele é extremamente educado e está trabalhando que nem um peão. Eu pensei que ele fosse peão, mas ele fala de maneira refinada. Aí ele foi se informar. Esse brahmachari deu um Harikatha perfeito, esplêndido. E aí eles foram encontrar com Prabhupada. E Prabhupada deu para ele o seva de quê? De Madras, para pregar em Madras, no sul da Índia. Como comandante do templo, como Prabhupada testava então cada um dos seus discípulos, esse era o seu comportamento. Assim como o Senhor Supremo também nos testa. Ele quer ver quanto falso ego nós temos. Se nós estamos baseados na nossa beleza, no nosso dinheiro. E depois disso o Senhor decide o que nos dar, o que não nos dar. Então, de qualquer maneira, eu vou parar por aqui. Vancha Kalpatarubhascha.